Eu já vi muita gente explicando que as pessoas trans, elas são geralmente aquele que nasceu se identificando com o sexo oposto. Só que eu acredito que com essa fala a gente acaba excluindo as pessoas que são trans não binários, né? Que acabam ou se identificando com os dois, ou com nenhum dos dois, ou com parte de um, com parte de outro. Já que o termo não binário, ele existe várias outras formas de se identificar dentro dele. É muita diversidade. Sim. Então hoje a gente queria comentar um pouco mais sobre esse assunto, já que eu me identifico como uma pessoa não binária, né? Mas especificamente uma pessoa gênero, que seria basicamente, como o nome diz, já que é uma ausência de gênero. Então eu não me vejo assim dentro desse sistema, eu diria. Sistema de gênero feminino e masculino. Desse sistema binário que a gente tem hoje em dia, dessa construção de gênero que a gente criou. A gente tem há bilhares de anos, né? Bom, pra especificar bem o que seria uma pessoa não binária, primeiro a gente tem que entender o que é o binário e o que é o não binário, né? O binário é o que a gente conhece hoje em dia como homem ou mulher, e o não binário, ele seria algo que sai desse pensamento. Então, tipo, uma pessoa não binária, ela pode tanto se identificar, tanto como homem, tanto como mulher, como ela também pode acabar se identificando parcialmente com algum dos dois. Tipo, ela se identifica... também... o gênero fluido. Também tem o bigênero, que seriam pessoas que se identificam com ambos, tanto com homem quanto mulher, só que ao mesmo tempo. Tanto também pode ser nada também, né? Ou pode identificar com nenhum dos dois. Esse parcial que eu diria também seria o demi-boy ou demi-girl, que ele se identifica parcialmente como homem ou parcialmente como mulher. Porque, assim, a gente só conhece esses dois gêneros, mas na verdade, dentro do não binário, a gente tem mais de 200 identidades de gênero, então é muita coisa. Pra gente poder entender um pouco mais isso, a gente tem que tirar um pouco do preconceito, né, que a pessoa pode acabar tendo, ou um pouco dessa cabeça, né, que a gente já tem da forma do que é gênero ou do que é sexo, ou esse negócio que a gente tem muito de juntar gênero e sexo, então, tipo, falar que por causa de uma genitália tal, a pessoa é do gênero tal e coisas desse tipo. Que a gente identifica muito, tipo, se o cabelo dela tá assim, então ela é menina, tipo, muito por características. E isso é legal, que esse pensamento vem mudando. A gente não tá mais identificando as pessoas só pela característica ou pelo que ela tá vestindo. É que, por exemplo, acho que as pessoas não binárias, elas têm noção de que elas vão ser lidas da forma que elas se apresentam na sociedade. Eu, por exemplo, eu gosto muito desse estilo mais voltado pro Japão, essas coisas assim. Então eu gosto de coisas mais kawaii, do estilo Lolita e tal. Então eu sei que as pessoas vão me ver com um gênero feminino. Só que o importante mesmo é a questão do diálogo. Então, se alguém te comunicou e falou, olha, eu não me identifico assim, eu uso pronome tal, então eu acho legal a pessoa respeitar, né? Eu percebo, assim, no meu dia a dia, que as pessoas não levam a sério essa questão de, tipo, quando a pessoa não se identifica com nenhum dos sexos. Ela só quer ser ela, sabe? Não quer que fique lendo ela como um dos dois. E as pessoas não entendem isso. Então, isso também acho muito chato. E eu já vi até pessoas falando que, isso é coisa, sei lá, que o governo coloca na cabeça das pessoas. Já escutei umas coisas absurdas, né? Por quê? Porque eu vejo que muitas pessoas é por falta de ignorância e por falta de estudo. Tanto que eu, por exemplo, só comecei a estudar um pouco mais sobre isso por causa do meu irmão. Então eu comecei a entender melhor sobre isso por você. Por isso que eu comecei tinha umas coisas que até eu mesma não entendia. Bom, tipo, essa questão de transição, ou mais a parte social, eu sempre achei um pouquinho mais complicadinho, assim, porque geralmente as pessoas que elas são transbinárias, que seria o homem e a mulher, então, tipo, por exemplo, uma mulher trans, ela se identificando dessa forma, geralmente elas procuram ir pra características mais femininas, então elas podem mostrar pra sociedade a forma que elas se sentem. Se ela gosta de cabelo longo, ela coloca e quer geralmente usar roupas femininas. Tem uma característica que pode fazer para que as pessoas leiam ela dessa forma. Agora, quando a pessoa ela é não binária, por exemplo, tipo eu, que me identifico como uma pessoa gênero, eu não consigo mostrar de forma corporalmente ou com roupas mesmo, eu não consigo mostrar para as pessoas como eu me identifico. Então, eu acho isso uma questão muito complicada. Eu não consegue justamente por essa questão, né, do gênero masculino e feminino ser muito concreto, assim, na sociedade, digamos, né? Geralmente as pessoas não binárias, elas acabam recorrendo pra androgenia,
androgenia, né? Que seria misturar um pouco das duas características para as pessoas ficarem confusas, se é homem, se é mulher, coisa do tipo. Só que eu não tenho tanto interesse nessa androgenia, porque os estilos que eu mais gosto, eles são muito vistos como estilos femininos, então é um pouco complicado. É que pessoas não binárias, elas também podem fazer mudanças corporais, se elas tiverem interesse. E, se eu não me engano, isso também pode acontecer no SUS. Tem muitos trans que não quer mudar o corpo, né? Também tem essa, porque algumas pessoas devem achar que, tipo... Devem não, algumas pessoas acham que só porque ele se sente trans, tem que modificar o corpo, por exemplo, que eu acho que é uma coisa meio nada a ver. Até mesmo as pessoas trans em si acabam cobrando, né? Tipo, se você é trans, por que você não mudou isso e blá blá blá. Só que, tipo, eu, por exemplo, um problema que eu não tenho é com minhas mamas. Eu não tenho tanto problema, né? Que às vezes eu não me dá um desconforto, eu acabo colocando um binder, mas eu não uso tanto porque eu tenho escoliose, então dá dor nas costas. Eu não recomendo muito. Às vezes dá pra usar. Só que eu não tenho essa vontade de retirar, mas sim outras pessoas dominadas que acabam querendo poder retirar as mamas ou algo do tipo. Fora que, assim, eu acho que é uma coisa muito... Assim, qualquer cirurgia, qualquer coisa que a gente faça é uma coisa muito invasiva. E isso é muito chato, porque como eu vejo muitas pessoas fazendo isso, aí às vezes a pessoa não quer modificar, mas às vezes a sociedade cai tanto em cima dela que ela acaba tendo que fazer aquilo, passar por aquele procedimento, mesmo às vezes ela não querendo, só pra ser aceita, sabe? Isso recai até mesmo em pessoas que não são trans, que são chamadas de pessoas cis, né? Que são as pessoas que se identificam da forma que elas nasceram. Ela nasceu como mulher, a sociedade lê como mulher e ela se identifica dessa forma. Bate muito com o caso da moça do TikTok que aconteceu, porque por ela não ter quase nenhuma mama, quase nenhum seio, ela é muito lida como uma pessoa trans. Então, tipo, ela se sentiu forçada a colocar silicone por causa de situações transfóbicas que ela já passou, simplesmente por ela estar ali na rua, tipo, muitas vezes no metrô, no ônibus. Nunca foi um problema pra mim, eu nunca deixei de me sentir gostosa e linda e maravilhosa só porque eu perdi os seios, né? Não foi um problema, assim, em momento algum pra minha vida sexual, por exemplo. Meio estranho pra mim colocar pra me sentir mais segura. E isso é muito triste, né? Porque é o que acontece com as pessoas trans. E isso também tá se recaindo em cima das pessoas que são cis. Não tem a ver com transição e coisas do gênero. É que quando eu descobri realmente sobre o nominarismo, foi antes de vir o TikTok, então ainda não tava em alta como tá agora. E eu descobri por meio de um youtuber chamado Dimitri, que ele também tinha se identificado como uma pessoa não binária. Eu não sei se ele ainda se identifica assim, porque ele voltou há pouco tempo pro YouTube. Ele mudou o canal pra Pudim Wins de novo, então eu achei bem bacana. Mas eu lembro que foi bem na época que eu tava também procurando sobre a minha sexualidade, porque na época da minha época de adolescência, assim, de escola, eu sempre gostei de me vestir com roupas mais largas, dessas coisas assim. Aí sempre foi vista como uma coisa mais masculina, né? Então a minha família acabava me chamando de sapatona. Aí eu fiquei pensando, tipo, será que eu sou sapatona mesmo? Que inclusive antigamente era os termos que mais usavam, né? Tipo, antigamente não tinha... Hoje que tem, né? Que a gente tá aprendendo, não, binarismo, nanana. Até mesmo na sexualidade em si, né? Que parece que é muito difícil para as pessoas falarem a palavra lésbica. Eles sempre soltam sapatona. Mas então, aí quando eu acabei procurando sobre isso, que eu achei sobre a pansexualidade também, que é com que eu me identifico, eu acabei achando sobre o não binário. Só que eu lembro que na época eu não entendi muito bem o termo, só que eu sei que eu me identifiquei com ele. Eu falei, ok, eu também me sinto assim. Só que eu acabei não indo muito a fundo por questão de traumas que eu tava passando, assim, coisas que eu precisava resolver. Eu lembro que eu até falei pros meus pais, né? Só que como eu não tinha entendido muito bem e eles também não entenderam muito bem, eles meio que ignoraram, esqueceram Deixaram que eu falei. lá. Aí quando foi passando que eu consegui resolver mais as minhas coisas, eu consegui achar o termo agênero, que foi o que eu realmente me identifiquei, assim, eu falei, é isso aqui, ó. Esse negócio aqui. Só que, tipo, você não precisa necessariamente se identificar com algo específico. Tem pessoas que usam apenas o termo não binário e tá ótimo. Ou tem o queer também. É um termo mais livre, né? Pra falar que, tipo, você não faz parte daquele sistema ou não tem algo que especifique a forma que você se sente. Aí você prefere deixar mais livre, assim, a leitura. Aí depois que eu vi mais sobre o termo, eu queria mostrar mais a forma que eu estava me sentindo. Então eu queria falar pras pessoas, eu queria que as pessoas me vissem dessa forma. Eu queria basicamente falar e queria que as pessoas usassem os pronomes que eu tava gostando também. O pronome é uma coisa complicada também, porque você tem que ir testando. Eu lembro que antes eu não gostava muito do pronome neutro, eu achava... Não sei, eu não gostava muito de ouvir. Só que agora eu uso o pronome neutro, eu gosto. Aí eu fui experimentando, eu fui vendo qual pronome que eu gostava mais.
E hoje eu percebi que eu gosto mais de pronomes mistos. Então eu gosto que você misture tudo. Eu gosto do ela, do ele, do elo, se quiser usar ele também. Aí eu gosto que misture tudo assim na panelinha e use ele de uma vez. Se você quiser misturar todas em uma frase, ó, melhor ainda. Aí tem que ir pra parte social, né? Que foi o que eu achei mais difícil, assim, porque parece que eu nunca achava um momento certo, assim, pra falar. Parece. Eu não sei, eu sentia como se eu estivesse forçando. Porque ninguém me perguntou, então por que eu vou falar? Mas é minha identidade, né? Então eu tenho que falar. Porque para as pessoas saberem como elas devem se portar a mim, eu preciso falar, né? E foi assim que eu acabei descobrindo também que uma pessoa que eu converso na faculdade também é não binário, que é gênero fluido. Eu achei muito interessante, porque se eu não tivesse comentado, eu acho que eu não teria descoberto isso, né? E foi conversando com ele também que eu percebi que muitas pessoas não binárias é algo que parte do meu coração, eu fiquei muito triste, mas como é algo que não é compreendido, essas pessoas acabam desistindo, assim, né, de corrigir os pronomes ou de pedir que as pessoas usem pronome tal ou que vejam elas dessa forma, porque as pessoas não respeitam ou às vezes não levam a sério ou esquece, né? E é triste, né? Porque eles acabam desistindo de ser eles mesmos. Eu ia falar isso, acabar desistir da própria essência. Me dá muito nervoso, porque eu sei que as pessoas não entendem direito. Então, às vezes me dava vergonha e às vezes eu ficava com medo de falar sobre. Só que agora, eu acho que você me ajudou muito nisso também, porque às vezes, como eu fico com muita vergonha de falar, aí, tipo, alguém tá falando, mulheres, nananana, aí a minha irmã pega e ela já corrige, mas ela não se identifica com mulher, blá, 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 blá. É legal, porque já sobe o assunto, né, e a pessoa já me pergunta, tipo, como que é isso, nananana, eu acho legal. Só que eu tenho que me portar mais. Eu estou indo aos poucos. Eu comecei pela internet, que eu achei uma forma mais fácil, né, de expressar. Aí as pessoas acabam perguntando, eu vou falando. Tipo, você tem que primeiro construir a sua confiança pra que você possa se expressar pro mundo. Mais. Isso, eu falo. É bem importante isso. Então, tipo, não se cobre muito. Primeiro você entenda e veja como você se sente. Se tiver algum amigo pra poder te ajudar, porque eu felizmente tenho, que também se identifica como não binário, e me dá abertura pra que eu possa experimentar pronomes ou que eu possa falar sobre o assunto por coisas que me deixam triste. É muito importante ter esse apoio mesmo. É que como a nossa família aqui é uma família meio, eu diria que bem unida, tudo que eu descubro eu tenho muita vontade de contar, né, pra vocês. Sim. Aí, como eu tive a brilhante ideia de já começar falando sobre trocar documentação e tal, porque as pessoas não binárias, elas também podem trocar os seus documentos e colocar, tipo, o sexo aí, colocar não binário. Não é muito bom começar com esse assunto, gente, talvez seja melhor você explicar primeiro o que é e blá blá blá, porque eu fui contar pra minha mãe porque eu queria mudar no papel, né? Aí ela já ficou com um pouco de raiva, assim, não aceitou muito bem. Eu lembro da palestra que tu fez. Então, como ela não aceitou muito bem, eu dei um tempo, aí o que eu pensei, né? Minha mãe é da educação. Vou fazer um slide. Gente, eu ia falar isso, ela fez literalmente um slide, pegou ali, colocou tudo bonitinho, como se fosse slides pra dar aula, assim, sabe? Exatamente isso. É que eu pedi ajuda pra pessoas no YouTube, porque o Dante, que é do TikTok, ele abriu um canal aqui no YouTube. Aí eu pedi dica lá. Aí uma das dicas que me deram foi usar embasamento em artigo científico. Aí eu falei, genius. Aí eu peguei um artigo lá que eu achei bem interessante. Aí eu fui misturando ele no slide pra poder dar mais embasamento, né? Para as pessoas levarem a sério o que você tá falando. Acho que artigo científico com certeza leva mais a sério mesmo. Aí eu juntei todo mundo ali no quarto dos meus pais e fiz uma apresentaçãozinha. Na hora até parecia que entenderam assim e tal, mas você tem que sempre ir lembrando. Você tem que ir falando, até a pessoa internalizar isso na cabeça dela. Aos poucos. É que a minha mãe não aceitou muito bem, assim. Aí tem que dar o tempo também, né? Claro que é bem mais complicado quando a pessoa não aceita, assim, logo de cara. Aí tu tem que ter um pouco mais de paciência e tal. Você vai ter pessoas que talvez um dia nunca aceite, pode acontecer. Aí também. Você também não pode ficar insistindo tanto, depende. Você tem que dosar ali, né? Mas acho que é importante lembrar, porque da mesma forma que você demora pra internalizar isso, entender essa sua questão, eu acho que pros seus pais, principalmente, também é algo que vai demorar. Eles têm que internalizar, têm que entender. Claro que cada pai reage de forma diferente, eu tenho um tipo de pensamento diferente, mas acho que é bom você dar esse tempo também, porque não adianta muito você ficar forçando, porque senão não vai ser algo natural, né? Não vai desenvolver ali. Eu achei muito interessante a questão do TikTok, porque ele trouxe à tona esse assunto. Só que uma coisa que me incomoda um pouco é porque ele sempre vem de forma de chacota. Tipo, tem muitas pessoas que estão lá fazendo conteúdo que eu achei isso muito legal, porque eles falam de forma pra você levar a sério mesmo, pra você ver que essas pessoas existem. Mas eu percebi que, tipo, como o assunto que mais fez sucesso foi aquela piadinha do onde está o banheiro dos não binários, eu acredito que as pessoas acabaram não levando a sério sobre o assunto. Elas acabaram não achando que é só coisa de adolescente e ficar falando que é essa coisa de mimimi. Mas tem muitas pessoas
interessante, que eu gosto também de assistir, que fala sobre pessoas transbinárias também, tem muitas legais, porque sempre acontece de vir uma treta de pessoas transbinárias falando sobre trans não binários, e isso acaba sendo um pouco problemático, porque essas pessoas não entendem muito bem a vivência das pessoas não binárias. Aí acabam muitas vezes falando muita coisa sem embasamento e coisas do tipo, sem saber ou sem conhecer alguém, pra você perguntar antes de falar algumas coisas que você acha. Aí acaba saindo umas coisas bem erradas, assim, porque infelizmente até dentro da própria comunidade tem preconceito, né? As pessoas trans em geral. Então é um pouco triste isso, mas eu acho que tá andando. As pessoas estão entendendo que sim, existe e sim é válido também, porque as pessoas não binárias também são pessoas trans. Já que pessoas trans são pessoas, né, que não se identificam da forma que nasceu. Não necessariamente precisa se identificar com o sexo oposto. Só pra lembrar isso, porque eu não sei se muitas pessoas percebem, mas na maioria das bandeiras, tanto de sexualidade quanto na bandeira trans, tem aquela linha branca, que ela tá ali pra sinalizar essas pessoas que não se identificam com gênero específico. É porque eu vejo muita gente falando que é não binária e lésbica, e tem muita gente que não entende. Mas na bandeira lésbica também tem a faixa branca. E ele tá, sim, aberto a pessoas não binárias. Então, só um adendinho aí. E também a gente tem que lembrar que existem pessoas queers. São pessoas que às vezes é muito complicado de entender quando você se vê de fora ali. Tipo, você tá muito acostumado a julgar, falando, isso não é assim, isso é assim, isso é assado, sabe? Porque sempre que existe, né, uma comunidade ou algo, as pessoas sempre acabam colocando regras. Colocar Então, e assim, acabou e pronto. Não é exatamente assim, sabe? Sendo que tudo na vida é fluido, basicamente. Sim. Então existem pessoas diferentes de todas as formas. Até mesmo as pessoas da comunidade LGBT têm que abrir muito a cabeça pra entender alguns assuntos, assim. Essa questão também de, entre aspas, roupas femininas, era algo que me incomodava um pouco. Tanto que eu percebi que antigamente eu tinha muita relutância em usar essas roupas, que eu não sei se eu necessariamente não queria ser vista dessa forma, mas eu não gostava. Tanto que eu nunca gostei de ser chamada de uma princesinha, eu achava muito... Eu admito que eu tinha preconceito com a cor rosa também. Eu achava muito de menininha, eu não queria. Agora só usa rosa. Eu viciei em rosa. Eu pairei ao rosa pastel. Mas eu acho que eu me senti um pouco mais confortável em usar roupas femininas depois que eu entendi. Bem mais confortável. Depois que virou essa chave na cabeça. Só que eu ainda tenho roupas específicas que eu não gosto muito de usar. Acho que é normal, né? Mas eu percebi que eu me abri um pouco mais, assim. Acho que depois que ela me explicou também sobre todos esses termos, não nominário, a questão do trans, eu também tinha na minha cabeça, tipo, eu não sabia que era tão fluido. A gente foi ensinado assim, né? A gente foi ensinado a entender que isso é homem, isso é mulher. Então eu acho que deixa o nosso pensamento rígido. Claro que isso ajudou pra não entender algumas coisas, né? Tipo, eu não sabia que não nominário na minha cabeça era só pessoas que não se identificavam com nenhum dos gêneros. Por exemplo, na minha cabeça era só isso. Aí depois que tu me explicou mais, aí eu fui entendendo melhor. Eu falei, tá. Aí quando você entende, aí você fica pensando, nossa, uma coisa tão simples e eu não entendia isso. Mas é que você se deu abertura a entender, né? Em vez de você ficar com preconceito e falar, não, isso não existe, que blá blá blá. Você foi procurar entender. Você em foi, vez de o ficar que é só com a isso? ignorância, né? Deixa eu ver pessoas que falam assim, coisas do tipo. Eu acho que isso é importante, você dar essa abertura pra entender. Porque aí você ajuda, né? A pessoa que tá falando, eu sou binominário, eu prefiro isso aqui, nananã. Uma coisa também que quando eu comecei a entender mais sobre os termos, eu passei a fazer quando eu encontro alguma pessoa na rua, qualquer pessoa assim, tipo, eu procuro não usar muito ela, ele, eu uso mais você, essa pessoa, sabe? Quando eu não sei qual é o termo que ela usa pra ela, né? Ela se sente confortável. Só um adendo. Quando você vai falar com pessoas, esse também pode ser o neutro, sabe? Você não precisa só usar literalmente a linguagem neutra, o elo e o delo. Você pode também procurar palavras que tem já na nossa língua pra tentar diminuir essa questão de gênero que a gente coloca na língua. Porque a gente não sabe, então, sei lá, se a gente não quer perguntar, então pelo menos a gente pode fazer isso. Mas a melhor questão é perguntar mesmo, né? O melhor jeito é você perguntar pra pessoa. Não tenham medo, gente. Ninguém vai ficar desconfortável. É só perguntar que a pessoa fala, tá ótimo. Se pá, a pessoa até quer falar, né? Porque eu não consigo parar de falar quando começo sobre o assunto de não binário. É bom você falar com alguém que a pessoa talvez queira conversar um pouco mais sobre isso. Tanto que a gente tá fazendo o vídeo porque tem muitos poucos assuntos que eu vejo a pessoa falando, tipo, totalmente de forma pessoal, assim. Eu vejo muitos vídeos explicando o que seria, mas não a pessoa falando muito sobre a vivência dela ou coisas do tipo. Como é realmente aquilo, né? Uma coisa mais da vida real, assim, que a gente não vê muito. Assim. E se você quiser compartilhar esse vídeo, talvez até tenha algum amigo, alguma pessoa que pode estar perdido e esse vídeo pode
Tipo, caramba, eu sou assim, eu não sabia, sabe? Ou se quiser explicar pra alguém, né, o que seria também o que é ser não binário, pra pessoa poder entender um pouco melhor sobre o assunto. Porque mais do que a pessoa que passa por isso, as pessoas que estão de fora é mais importante ainda saber, né? Porque é o que vai mudar o mundo. É o que vai ser o apoio, né? É o que vai ser apoio da. Inclusive, tem um vídeo que minha irmã me mostrou daquela mãe lá com a criança. Eu, nossa, achei muito. É que tem um vídeo que é Meu Filho Trans, que é do canal Terapia. E eu achei ele muito lindo, eu chorei a primeira vez que eu vi, porque esse vídeo é pra mostrar que crianças trans também existem. E a mãe lidou de uma forma tão leve, assim. É, sim. Caramba. Que é muito bonito. Porque a criança tá experimentando, né? Como adultos também podem acontecer de experimentar. Se ela vê que não era aquilo mesmo, depois é só ela viver a vida, né, gente? Mas a gente tem que experimentar pra gente poder entender os nossos sentimentos. Porque até nos comentários, inclusive, desse vídeo, a gente percebeu como as pessoas têm aquele medo de errar. A criança não sabe o que quer e tal. Só que depende. Tem criança que nasce e já sente isso. Já sente que é aquilo, entendeu? E eu lembro que até a mãe falou no vídeo que levou no psicólogo e tal, e o psicólogo falou, pô, dá pra ver que ele é bem resolvido e já sabe o que quer realmente. Aí eles só estavam resolvendo como que eles iriam levar isso de um modo mais leve pra sociedade, pela sociedade, né? Porque ela falou que ele iria sofrer muito preconceito, né? Já sabia que ia ter esse preconceito. A gente vai deixar o vídeo aqui na descrição, porque ele é simplesmente muito bonito. Acho que é um vídeo muito legal pra ver, assim, um vídeo legal pra se inspirar. Pra aquecer o coraçãozinho também, porque toda vez que eu tô meio mal, assim, eu vou lá assistir ele. E acreditar que o mundo não tem só coisa ruim, sabe? Sim. Se vocês quiserem compartilhar também questões que vocês possam estar se questionando, ou se quiser só compartilhar a sua história mesmo, ou se alguém tiver alguma dúvida, vocês podem colocar aí nos comentários que a gente tenta responder da melhor forma possível. Eu espero que tenha dado pra entender, porque eu sei que às vezes eu posso acabar usando termos meio específicos assim da comunidade, porque eu acabo pesquisando bastante sobre o assunto, mas se ficou complicado, podem perguntar que a gente responde. Por enquanto eu me entendo dessa forma, eu ainda tô experimentando como que eu posso externalizar, né, pra que as pessoas também me entendam da forma que eu me entendo. No momento eu estou assim. É aquela palavra que o mundo gira, então tipo assim, nada é pra sempre, sabe? Tipo, as coisas mudam, né? Se esse mundo não mudasse, as coisas não iriam evoluir. Mas também acho que é bom você levar seu filho a sério, que nem a mãe do vídeo, porque eu descobri essa questão quando eu tava no 9º ano. Isso já faz, o quê? Uns 6 anos, eu acho. Então, não mudou. Eu acho que acaba salvando, né? A pessoa também de vários traumas, porque assim, é difícil uma mãe desde pequena, assim, apoiar. Isso que eu achei interessante. E aí a pessoa cresce, assim, mesmo não se entendendo, só de ter aquele apoio desde muito pequeno já ajuda demais. Eu acho que é muito bom se entender também, porque quando eu descobri o termo, me deu uma leveza muito grande. Ah, não, sim. Tipo, dá aquele quentinho no coração, assim. Eu acho que quando você tem um apoio, automaticamente já te ajuda. Já tem mais essa liberdade pra poder se entender também, né? Sim. E até as próximas jornadas.